Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Então nós vamos recomeçar no lugar onde nós paramos, né? Porque tivemos uma interrupção, mas então vamos aonde nós fomos interrompidos. Então, nós estávamos no livro de Ruth, né, na síntese do livro de Ruth. E aí falamos, né, do que o David Dockery sintetizou bem o livro em 4 momentos. Um foi a opção pela fé, que foi a opção de Ruth, né, de seguir Noemi onde ela fosse. O desafio pela fé, que a gente vai ver agora, e uma reivindicação pela fé, e um filho por causa da fé. Ruth foi a avó de Davi, né? E entrou na genealogia de Jesus. E ela era uma moabita, né? Uma moabita. Você vê, né? Então, Jorge, vamos lá. O desafio pela fé. Ruth 2, de 1 a 23. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir." "Vá, minha filha," respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou juntamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. "O Senhor esteja com vocês," eles responderam. "O Senhor te abençoe." Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: "A quem pertence aquela moça?" O capataz respondeu: "É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo." Então disse Boaz a Ruth: "Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura. Nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba a água dos potes que os rapazes encheram." Ela se inclinou e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: "Porque achei eu favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira?" Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você esteja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio." E disse ela: "Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. Eu sequer sou como uma das suas servas." Na hora da refeição, Boaz lhe disse: "Vem cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre." Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se sentou para recolher, Boaz deu a ordem aos seus servos: "Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas as recolha, e não impeçam." E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado e sua sogra viu quanto ela havia recolhido. Quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado de refeição: "Onde você colheu hoje?" A sogra lhe perguntou. "Onde trabalhou?"
Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Você vê que coisa, né? Não tinha telefone, mas o povo se comunicava, né? Sim, porque com ela, certeza. Havia quando ela comunicação. chegou em Israel, Todo a mundo já fama sabia. dela já se espalhou, que ela era uma boa pessoa, que renunciou tudo por causa da sogra, né? Para cuidar da sogra. É igual quando a gente morava em Jandira, né? É, Quando a gente chegava em Jandira, todo mundo já estava sabendo que nós chegamos. era. Mas aqui também é assim, Aqui o também é Batuba. assim. Aqui também. Aqui as notícias correm, não precisa nem de internet. Viu? Não, e que também não tem jornal, né? Então um então, fala pro outro aqui. É, Mas que bênção, né? Que a fama Sim, dela era boa era e boa. por causa disso o boa. coração de Boaz É, já se abriu se para abriu ela, pra né? é verdade. É uma reivindicação pela fé. Capítulo 3, 18. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Pois aquele cuja serva você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra tinha lhe recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth, aproximando-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou, assustando-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Imagina isso, gente. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a tua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Olha Já só. reivindicou, É. né? Boaz respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantando-se antes de clarear a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs também nos ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo que Boaz tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada.
dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. E um filho por causa da fé. Então, olha só, as divisões, né, do livro de Ruth. Opção pela fé, o desafio pela fé e uma reivindicação do homem ser o resgatador, né? Sim. E agora um filho por causa da fé. Capítulo 4, de 1 a 18. Então, enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou e lhe disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Este foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que o adquira na presença desses que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgate-a, pois ninguém tem esse direito a não ser você. E depois eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, e eu não poderei fazê-lo. Você vê, né? Foi esperto também, né? Ele já foi Porque lá. aí seria, Ruth, seria para os filhos de Elimeleque, né? Isso. Não seria para ele, então ele ia perder a terra dele. Ele ia perder. Mas o Boaz não pensou nisso, né? Ele pensou em honrar ela. Isso. Antigamente em Israel, que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios de Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sob herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes todos estavam à porta, confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que se juntaram, que se formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Já abençoou a geração dela. Com os filhos que o Senhor lhe conceder desta jovem, seja tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Até o 12? Não, 18. Até o 18. Perez. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu a ela que engravidasse e deu à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor dos 7. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhes deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui, gente. Mas ainda tem um aqui. Eu vou fazer um comentário aqui.
esta é a história da descendência de Pérez, que aí ele vai falar sobre a genealogia de Davi. Perez, Mas vocês podem Perez. perceber uma coisa, gente. Pode perceber uma coisa. A gente podia imaginar que Jesus viesse de uma genealogia pura. É. Que Jesus viesse de alguém com finesse. Ou como a gente chama nos cachorros de... Não tô comparando Jesus, mas para a gente poder entender. A gente, quando pega um cachorro que ele é legítimo, a gente diz que ele tem um pedigree. É. Ou seja, então a pessoa, por exemplo, que é legítima, como o príncipe Orleans de Bragança, né? Que é um príncipe, ele é legítimo. A sua herança de príncipe nunca perdeu. Ele, mesmo o Brasil não sendo uma... como é que fala? De ser Monarquia. monarquia, né? Mesmo assim, ele ainda detém o título de príncipe. E a gente podia imaginar que quando Jesus viesse, ele viria de gerações, por exemplo, que começaram através de Sete, e aí foi Enos, e assim foi, ou viesse daqueles que puro. Mas na realidade você vê que ele tinha, faz parte da genealogia, aonde a Moabita, que era da nação que foi filha do incesto de Ló, das filhas de Ló com o pai, que gerou as Moabitas e gerou Ainda de as Raabe. Amonitas. Raabe também está na Não, então, genealogia de Jesus. aí também, você olha que na genealogia também tem Raabe, que era uma prostituta. Ou seja, exatamente isso. Porque Jesus veio libertar os cativos e os presos. E ele veio demonstrando que ele veio no meio de uma geração totalmente contaminada e pecaminosa, até mesmo da genealogia pecaminosa. Mas ele veio santo para nos resgatar de toda a impureza do pecado. Então, mas linda, também, né? Uma genealogia de fé. Sim. Porque Raabe foi mulher de fé, Sim. Noemi foi mulher de fé. Ruth foi mulher de fé. Ruth foi mulher de fé. Raabe também. E a gente vê outros homens que foram importantes nas genealogias, que também tiveram certos momentos de desvio. Então, muita gente tem vergonha da própria família, né? Sim. Às vezes a mãe, né, não tem uma história muito boa, o pai ou o filho, né? E tem vergonha, mas não se envergonhe, meu querido, porque Jesus também veio de uma genealogia, se for ver aos olhos humanos, que não tinha de que se orgulhar. Não, e lembra, né? Quando eu fui colocar o nome da minha filha de Raabe, meu Deus, choveu gente falando assim, olha, Raabe, pelo amor de Deus, o nome de uma prostituta, né? Mas ninguém viu. Ninguém viu a história de Raabe, uma mulher de fé, né? Então isso é muito importante. Não é assim que Deus vê, não é assim. Não é. A gente observa que não é da maneira como a gente idealiza, não é da maneira como a gente tem, conforme os nossos conceitos, não é. E a nossa vaidade, né? Também. Isso. E a nossa vaidade. Então, esfera de ação. Os episódios relatados no livro de Ruth se passam durante o período dos juízes. Segundo o Pirma, o livro abrange um período de 10 anos, provavelmente durante a época de Gideão. Interessante, né? Agora vamos ao resumo de 1 Samuel. A síntese, né? A síntese. Autor. O primeiro e o segundo livro de Samuel são de autoria desconhecida. Segundo a tradição rabínica, os livros de Samuel são de autoria do profeta Samuel, sendo completados pelos profetas Natã e Gade, por serem mencionados juntamente com Samuel em 1 Crônicas 29:29. 1 Crônicas 29:29. Os feitos de Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros do vidente Samuel,
do profeta Natã e do vidente Gade. Aqui, Então vidente, aqui já falou, né? vidente é porque era uma característica do profeta, né? Sim. Hã? Tema: trata-se de um livro de transição. É o registro de passagem do governo de Israel por juízes ao governo por reis. E também da passagem do governo teocrático ao governo humano. Relata ainda o estabelecimento da monarquia e narra a história das vidas diretamente relacionadas com o reino. Samuel, um patriota e juiz de coração humilde e consagrado que servia a Deus obedientemente. Saul, um rei egoísta, pródigo, ciumento e obstinado, faltoso e infiel na lealdade para com o seu Deus. Davi, um homem segundo o coração de Jeová, o doce cantor de Israel, um varão de oração e louvor, provado, disciplinado, perseguido e finalmente coroado monarca de todo Israel. Esfera de ação: cobre um período de aproximadamente 115 anos. Nossa! Ou seja, mais ou menos 1171 até 1056 a.C., iniciando com o nascimento de Samuel e terminando com a morte de Saul. Agora, o segundo Samuel. Os dois livros, hoje conhecidos como primeiro e segundo Samuel, eram originalmente um só, denominado o Livro de Samuel, sendo os dois, portanto, de autoria desconhecida. Ou seja, era um livro só, depois ele foi dividido em duas mas partes. Quem fez isso é autoria desconhecida. Tema: o livro está enfocado na pessoa de Davi. Trata desde a sua descendência ao trono de Israel até os 40 anos do seu reinado. Por meio do reinado de Davi, Deus consolidou o reino, unificando a vida religiosa e política da nação. Conclui Stanley A. Ellison: o motivo dominante é a glória e o poder de uma nação que corresponde ao Senhor soberano. Esfera de ação: desde a morte de Saul até a compra do local do templo, a Eira de Araúna, abrangendo um período de 37 anos. Agora, o livro de Reis. A síntese, né? A síntese é. Você não quer desligar o ventilador? Não. Tô ficando gelada. É desconhecido o autor de Reis. Olha só, não sabia. E olha que eu já li tantas vezes o início. Como a gente esquece as coisas. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, teria sido escrito... A gente não lê a síntese dos livros na Bíblia que a gente tem, porque essa síntese tem todas as Bíblias, mas a gente não lê. Eu leio. Sempre li. Eu também, mas eu nunca li essa parte aqui. Ele acha que foi escrito, o Joséfo, por Jeremias, corroborando com a tradição judaica, que atribui as obras anônimas a líderes religiosos famosos da época. Entretanto, tem sido atribuída ainda a autoria a Esdras, enquanto outros apontam para Isaías e outros ainda para um profeta desconhecido do cativeiro babilônico. Tema: o livro abrange 4 séculos da existência de Israel. Muito tempo, né? Começando com o reinado de Salomão e terminando com o cativeiro babilônico. A primeira metade do livro registra a glória do reino salomônico. Ai, vou espirrar. Ai, vou ter que desligar lá. Sua riqueza, sua sabedoria e a maior das suas façanhas, a construção do templo. No entanto, sua desobediência ao se unir com mulheres estrangeiras o levou à idolatria e à divisão da nação em 2 reinos. Você vê, né, gente? O que é um coração desobediente a Deus? Do norte, mantiveram o nome de Israel, e do sul, que recebeu o nome da tribo de Judá. Esfera de ação:
Os acontecimentos descritos nesse livro vão desde a morte de Davi até o reinado de Jorão sobre Israel, cobrindo um período de 120 anos. Já agora é você? Não. Segundo Reis, é desconhecido o autor. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, teria sido escrito por Jeremias, corroborando com a tradição judaica que atribui as obras anônimas a líderes religiosos famosos da época. Entretanto, tem sido atribuída ainda a Esdras, enquanto outros apontam para Isaías e ainda outros a um profeta desconhecido do cativeiro babilônico. Tema: trata-se de uma continuação da história do primeiro livro. Registra a queda de Israel sob o domínio da Síria em 722 a.C., passando pela deportação de Judá para a Babilônia em 586 a.C. Temos aqui uma história de apostasia e idolatria. Embora esse tenha sido um grande período profético, para Israel a mensagem dos profetas não foi ouvida. As reformas que se realizaram sob o domínio de reis como Ezequias e Josias não foram suficientes para desviar a ira de Deus já determinada, que é em 21, de 10 a 15, 23... Segundo Reis. Segundo Reis. Segundo Reis, 21, de 10 a 15, e depois 23, 25 a 27. O Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu estes atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar com ídolos que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria, e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se lava um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Até o 15. Abandonarei o remanescente da minha herança. Já pensou? Ele está aqui dizendo que ele ia abandonar também o próprio remanescente. Sim. E os entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários. Pois fizeram o que... Olha, gente, isso Deus não mudou, viu? Deus não mudou. Fizeram o que eu reprovo. E me provocaram a ira desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Agora 23, de 25 a 27. Peraí, eu vou levantar um pouquinho, dá licença. 23. Desligar esse ventilador. De 25 a 27. Ela vai desligar aí o ventilador de teto, que ela tá com frio. Mulher é assim mesmo, é friolenta, gente. Misericórdia. Enquanto eu tenho muito calor, ela tem frio. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor não voltou atrás do fogo da sua ira, a grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo. Eu acho que é por isso que Josias morreu cedo, porque Deus estava querendo tirar ele da frente para castigar Israel. E ele faz isso por causa de tudo que Manassés fizera para provocá-la a ira. Gente, e tem um detalhe. Manassés, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e Deus perdoou Manassés. Mas o decreto de Deus, a consequência pelo qual Deus disse que o povo iria sofrer, não foi tirada. Isso é uma coisa para a gente aprender. Nós podemos clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, nos arrepender, pedirmos perdão do pecado. Mas temos que ter a ciência de que as consequências nós vamos ter que passar por elas. Isso, então, é melhor não pecar, né? Por isso o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo do qual eu disse: ali porei o meu nome. Olha só.
Até onde? Até isso, ó. Ah, Esfera de ação. Os acontecimentos descritos nesse livro abrangem um período de 308 anos, mais precisamente de 896 a 588 a.C., desde o reinado de Jorão em Judá e Acasias em Israel. amém. Passa Vamos aqui. trocar. Hoje vocês viram que nós fizemos diferente porque a gente teve aquela interrupção na lição passada. E eu Mas tava falando do livro de Ruth, eu isso, falei, ela então estava eu vou falando, então terminar. ela continuou. É, Mas na próxima aula nós vamos voltar às origens. Bom, nós vamos ver agora, então, a síntese de 1ª e 2ª Crônicas. O autor de 1ª e 2ª Crônicas. Não se sabe ao certo quem foi o autor de Crônicas. Embora anônimos, a tradição hebraica atribua a Esdras, o sacerdote, sua autoria. Os versos finais de 2ª Crônicas são os primeiros versículos do livro que leva o seu nome, o que sugere uma continuação. Bom, o tema que engloba o livro de Crônicas é: evidentemente, o livro foi escrito logo após a volta do exílio, com o intuito de registrar a história do povo de Deus, especialmente Judá. É um livro de exortação, ou seja, conclama o povo de Deus a aderir à aliança. Primeiro, 2ª Crônicas, né? É 2ª e 1ª. 17, 1 primeira e e segunda 27. Crônicas. Então Ah, vamos pra lá. ler? Vê no primeiro. Vamos ver Primeiro. se é. Ah, 17, 1 a 27. Vamos ver se é isso mesmo. o rei Davi, não, né? Não, então vamos lá na 2ª segundo. Crônica. 17, 1 até o 27. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque... Até quanto, amor? Até 27. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Esse seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No 3º ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais, Beni-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Ele foi zeloso, né, por ensinar a palavra do Senhor, a lei. E foi o único rei que tirou toda a idolatria. Toda, né? Toda a Asa, idolatria. né? Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Ebadias. Não, Asa não, foi Josias. Então, mas aqui tá falando de Asa. Ah, tá. Semaías, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá. Coisa linda, né? A palavra do Senhor ela é tão poderosa, né? Que os que estavam em volta começou a temer, porque a lei do Senhor é muito pura, gente. É muito pura. De forma que não entraram em guerra contra Josafá. Que lindo, né? Alguns filisteus levaram presentes, meu Deus, a Josafá. A gente já leu tantas vezes isso, gente. Mas a gente não presta atenção, né? Até os filisteus, que era o pé no sapato deles, levaram presentes a Josafá. Além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes.
Gente, quando Deus quer nos abençoar, você não tem que ficar correndo atrás disso. É verdade. Não tem. O Senhor, ele Seja fiel ao arruma Senhor, uma né? desculpa para te abençoar. Olha só, já teve várias vezes da gente ver firmas abrirem para você não fazer nada e a pessoa receber o salário, a firma fechar, e aí você recebeu aquilo que precisava. Isso já aconteceu com o Jorge. Isso aconteceu comigo. Jorge Né? foi trabalhar, aí falou: Ó, semana que vem você volta. Quando chegou, toda semana ele ia, ainda não tinha nada para fazer. Aí voltava para casa. Quando terminou o mês, tinha lá o salário. Por 3 meses, né, amor? É, me pagaram o salário sem eu trabalhar. Sim, Mas isso é pagaram. Deus quem faz, né? Aconteceu também com a minha filha, Rabi, que ela foi para São Paulo, chegou lá, se abriu um tipo de serviço que nem existe mais. E quando ela saiu, acabou. Entendeu? Foi Deus que Então abriu essa Deus cuida de nós e quando Ele quer nos abençoar, ele arruma uma desculpa para te abençoar. É o governo que dá dinheiro, é uma pessoa que lembra de você, sabe? Não estou dizendo para você não trabalhar, mas não ponha isso como foco. com essa Não confiança ponha. no Senhor. Confia no Senhor, serve a Ele com integridade. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso, porque Deus queria isso. Construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá, olha só, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens, por família, era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1000, o líder Adna, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000. De Benjamim, aí vai falando aqui até embaixo o quanto, né? Mas pensa só uma coisa, gente. Vocês estão percebendo a quantidade de gente? 280.000. Como é que né? se conduz 200.000, 300.000 pessoas? Naquele tempo atrás que não existiam vacinas, né? Para a pessoa não morrer cedo, nada disso. Gente, eu me lembro no passado que a gente ia nos estádios para assistir jogo de futebol. E naquela época não tinha assim uma restrição quanto à quantidade de pessoas que iam assistir. Porque a gente vê esses números assim, mas a gente não tem ideia do que significava você no meio de tudo isso. E a gente ia no Morumbi. Eu já tive a oportunidade de ir no Morumbi quando tinha mais de 100.000 pessoas. Quando termina aquilo, gente, é gente que não acaba mais. Imagina isso aqui, né? Imagina 300.000 homens. Isso um. Não, mas então, Aí, isso olha, vai cada líder. Cada líder tinha 300, ou 280, o outro 200 e o outro 200. E o outro 180.000. Quase perto de 1 milhão de homens. Todos armados para a batalha. Nossa. Esses homens, eles eram homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Olha só. Além do... Nossa, estava muito poderoso, hein? Agora 22, né? 22, de 6 a 13. O 22. Capítulo 22, do mesmo livro de 1ª e 2ª Crônicas, 22, de 6 a 13. E voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Depois Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, o que era desobediente, o rei Acasias. Porque era da família, filho de Jezabel e Acabe. Saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Nice, a qual o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, entrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que o serviam e os matou. Nossa!
matou os líderes de Judá. Aí, com certeza, Deus não gostou disso, não. Saiu então, porque Acasias era de Israel, viu, gente? Saiu então em busca de Acasias e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Até qual, Jorge? Até onde? Até o 13. Levado a Jeú, Acasias foi morto. Mas não lhe negaram sepultura, pois disseram, ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeuzeba, filho do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeuzeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Olha. É porque Josafá se aparentou com o rei Acabe. Então você pode ver aí que tem duas situações, né? Uma que é a situação que eles falam aqui, uma que é para exortação, ou seja, para conclamar o povo de Deus, né, para aderir à aliança, ou seja, também para dizer o juízo de Deus através disso. Sim. A ser fiel ao plano redentor prometido a Davi, que é no 17, 7 a 15, nós já lemos aí a passagem, né? Mas vamos ler lá no 2 Crônicas 28, 4 e 7. 4 a 7. 28, 4 a 7. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Gente, a gente vê que a idolatria provoca muita ira de Deus. Vamos tomar cuidado, né, gente, com a idolatria. Tudo que você tem, oferece ao Senhor. E não ponha nada que você ame mais do que o Senhor na tua vida. Ofereça a tua família, ofereça os teus bens, sabe? Tudo é dele, para ele, por causa dele, sabe? E não tenha diante de você nada que seja tão importante mais do que Deus. Vigia. Porque idolatria não é como a gente conhece no mundo, idolatrar ídolos. Não. Como eles falam, postes ídolos ou ídolos. Mas idolatria pode ser que a sua carreira, por exemplo, pode ser um objeto de idolatria. Você Seu ama time. mais a sua carreira, a sua reputação, a sua família, seus filhos, sua esposa, sua... Jesus disse isso. Quem amar mais seu pai, sua mãe, seu filho, a esposa, mais do que a mim, não é digno. Ele Então, disse isso. Não é digno de mim. Então, por quê? Porque entra no coração a idolatria. Que é como pecado. Ideologias, né? E a Bíblia diz que a idolatria é como pecado de feitiçaria. Então, não é rebeldia? Não, feitiçaria. Então, mas a rebeldia é como pecado de feitiçaria? Não. Não, é idolatria? É. Não, amor. Tá bom. Por isso o Senhor, seu Deus, entregou. Estamos aqui vendo os versículos. A gente tá falando, pode estar falando errado, né? Não, mas não é não, né? Por isso o Senhor, seu Deus. Mas olha, uma mosca. Entregou nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Zicre, guerreiro do Efraimita, matou Maaséias, filho do rei Asricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros dentre os seus parentes
incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. Pessoa? É assim, Deus tinha entregado, mas Deus viu que o ódio que ele estava exagerado, né? Até isso Deus vê. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém? Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, seu Deus? Agora ouçam-me. Mandem de volta seus irmãos, que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Amém. Então, até aí, né? Olha, isso não. Vigia. A palavra de Deus, ela é vigia o coração. gente. Ela fala a respeito da santidade, do zelo de Deus. Não é porque nós estamos lendo o Antigo Testamento que tudo isso foi abolido. Não é porque nós estamos falando da cruz de Cristo, da graça redentora de Jesus, que nós vamos esquecer de quem Deus é. Deus é santo, é justo e ele aplica o seu juízo. O que muitas vezes nós desfrutamos agora, por um momento, é sobre a graça que nos é dispensada para que a gente possa reconhecer os nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados, que ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas se não nos arrependermos, o juízo de Deus vem. Não é porque nós estamos vivendo num período, Jesus depois da cruz, ele pagou o preço do pecado de todo mundo. Não, ele não pagou o preço do pecado. Ele pagou o preço do pecado. Aniquilou a morte e também o pecado. Porém, libertou a gente da escravidão do pecado. Mas nós ainda podemos falhar, pecar e nos desviar dos propósitos de Deus. Então, precisamos tomar muito cuidado, estarmos aí atentos, gente. Então, também, Redentor prometido Davi a se manter separado de outras nações. Também, lá no 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 10 a 12. 13? Isso. Capítulo 13, versículo 10 a 12. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Também vamos ler no livro no mesmo 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 11 a 15. Capítulo 15, versículo 11 a 15. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 700.000 ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em voz alta, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o haviam feito de todo o coração. Que importante isso, né? De todo o coração. Eles buscaram a Deus com toda a disposição, então ele deixou que o encontrassem
e lhes concedeu paz em suas fronteiras. E então ele se manter separado de outras nações e a permanecer obediente ao ritual judaico, de modo que a tragédia do passado não se repetisse. A esfera de ação disso, embora seja difícil estabelecer uma data exata para 1º e 2º Crônicas, o período que foi escrito se estende desde a morte de Saul até o decreto de Ciro, abrangendo um período de 520 anos, de 1056 a 536 antes de Cristo. Agora nós vamos para a síntese do livro de Esdras. O autor, conforme registrado no Talmud, os livros de Esdras e Neemias eram considerados um só, também, pois eles foram divididos. Não se pode afirmar com absoluta certeza se foi o próprio Esdras que compilou o livro ou foi o autor desconhecido. Pela tradição judaica, o escriba Esdras é o autor de crônicas Esdras e Neemias, porque ele era um escriba, né? Ele escrevia. O tema, né, que abrange essa síntese de Esdras. O retorno do povo de Deus foi realizado em 3 etapas, sob vários dirigentes. O primeiro período foi sob a direção de Zorobabel, em 538 a.C. O segundo, dirigido por Esdras, em 458 a.C. E o terceiro, em 444 a.C., por Neemias. O livro de Esdras registra... 3, né? São 3. 3 períodos, né? O livro de Esdras registra o retorno à Terra Prometida como cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. Jeremias 25, 2. Capítulo 25, versículo 2. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto. Só o 2? Bom, mas lê isso aí. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Gente, 23 anos. por acaso isso não acontece nos dias de hoje, gente? Muitas vezes a plateia se senta para ouvir. Nesse período aqui, a plateia parava para ouvir. Eles ouviam. Era como canção de amor para eles. Sim, eles ouviam. Mas era como se fosse um evento. Assistiam tudo aquilo. Quando saía pela porta fora, não botava em prática. já logo se esqueciam. Tem alguma diferença hoje, gente? Alguns realmente levam para casa a palavra e vão meditando nela e vão, né? Vão fazendo igual o boi, né? Ele come e rumina. Então ele vai ruminando a palavra, vai meditando nela e crescendo na palavra. Mas isso são alguns. Mas Deus quer que todo o povo ouça e atenta para a palavra, e ouça a palavra, e viva a palavra. Mas infelizmente, principalmente no período que nós estamos vivendo, nós estamos vendo isso acontecer de fato. Nesse período de Jeremias, gente, era um caos total. Era um caos total. Mas o povo estava acostumado com o caos. E sabe o que acontece nos dias de hoje? A mesma coisa. O povo está acostumado, aí está ficando acostumado com esse caos. Está ficando acostumado com a pandemia. No princípio da pandemia, todo mundo com temor buscou a Deus. Mas, conforme o tempo foi passando, foram deixando de buscar o conhecimento, a palavra, foram deixando de estudar, de ir aos cultos. Hoje, inclusive, muitas pessoas já não conseguem voltar às igrejas. Está vendo? Que estratégia maligna é essa para afastar o povo da comunhão e da adoração a Deus? Mas não deixa de ir na praia, né? Não. A não praia deixa aqui tá de ir na cheia, praia. Gente, cheia. Se você vê aqui a praia, tá lotada. Tinha ninguém antes. Precisamos tomar cuidado, Deus não muda. E quando Jesus vier, ele não vai falar assim, bom, peraí, vou dar uma esperadinha, vou mandar avisar, vou tocar uma trombeta,
vai lá, se prepara, se arruma igual a gente tá na hora de fazer a live, a gente chega lá, toma banho, se arruma e a gente sabe a hora. Só que quando Jesus vier, ninguém sabe a hora. Não vai dar tempo de se arrumar, né? Mas você vai pregar aí, Não, seu não. pastor? Ai, ai. É, então, no capítulo 29 e versículo 10 também. Vem a live da noite que ele vai pregar essa noite. Também. Hoje à noite eu vou pregar, então. Quanto, Jorge? 29 e 10. 29 e 10. É que ela tá querendo dizer o seguinte: você já vai pregar de noite, para que pregar agora? Ele já tá empolgado já. 29 e 10. versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Aleluia. Então aqui está falando, né? É. Que Zorobabel trouxe, Esdras trouxe, Neemias trouxe. E o cumprimento, né? E Deus cumpriu. Deus cumpriu, né, aquilo que ele disse a respeito de Israel. A fidelidade de Deus é contrastada com a infidelidade do povo, como eu falei agora aqui, né? Deus foi fiel. Deus é sempre mas fiel. o povo não. Não. Apesar de terem retornado à sua própria pátria, né? Retornado à sua pátria e das promessas divinas, os israelitas se deixaram influenciar, olha aí, gente. Pelos inimigos. Apesar de terem retornado à sua pátria e das promessas divinas, ou de gozarem inclusive da fidelidade de Deus, os israelitas, ou o povo de hoje, se deixaram influenciar pelos inimigos e interromperam temporariamente a construção da casa de Deus. Esdras 4. Que na realidade existe uma casa espiritual também, que somos nós, o templo do Espírito Santo. Precisamos estar na presença do Senhor, unidos, para que a gente apresente a Deus o nosso culto de adoração ao seu santo nome. Não é Esdras 4, 24? É isso mesmo. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do rei Dario, rei da Pérsia. Isso tudo por causa da quê? Da desobediência. Imagina. É como se a presença de Deus ela se ausentasse por esse período. Já pensou? Aí, ó, para animar o povo, Deus levantou Ageu e Zacarias. Você vê, né? Ageu, Deus dá uma bronca neles, né? Que eles estão fazendo diz assim, as casas bonitas e tudo, mas se esqueceu do templo. Vocês estão se esquecendo, estão fazendo, construindo tudo para vocês, mas estão esquecendo também o que vai acontecer com vocês. Vocês vão trabalhar, vão receber o salário, mas o salário de vocês vai ser como um saquetel furado, ou seja, o dinheiro não será abençoado. Quem busca em primeiro lugar o reino do mundo. Não tem a bênção de Deus, gente. Esfera de ação. Tô esquecendo que é você que lê. Lê aí, vai. Ih, já está no fim. Esfera de ação. O livro pode ser dividido em 2 momentos distintos. O primeiro, que é o capítulo 1, versículo 6, cobre um período de aproximadamente 23 anos, iniciando no decreto de Ciro, rei da Pérsia, 538 a.C., que permitiu o retorno do primeiro grupo de exilados sobre Jerusalém, de Zorobabel, para a reedificação do templo. Houve um intervalo de quase 60 anos entre os capítulos 6 e 7. Nesse período, Ester tornou-se rainha da Pérsia. E por volta de 478 a.C., aproximadamente 60 anos depois, 458 a.C., outro grupo de exilados, liderado por Esdras, volta a Jerusalém. E na ocasião, Esdras se depara com uma apostasia generalizada, espiritual e moral entre os seus compatriotas, evidenciada nos seus casamentos com mulheres incrédulas. Assim, o livro termina com um arrependimento do povo. Glória a Deus por isso. Capítulo 10. Então, semana que vem, do povo você rompendo os enlaces matrimoniais. Eles romperam, inclusive, os enlaces matrimoniais. Eles estavam casados, mas a exigência era que eles abandonassem as suas mulheres estrangeiras. Gente, é sempre bom estar aqui adorando a Deus,
aprendendo a palavra de Deus, mas é muito importante a gente prestar atenção no tempo que nós estamos vivendo, gente. Tudo isso é para nos preparar. Tudo isso a gente tem dito desde o começo. É para nos preparar. E muitas pessoas, elas param no meio do caminho. Estão perdendo, sabe? Estão deixando suas lamparinas, sabe? Ali com pouco óleo. Tem que encher as lamparinas, porque senão o noivo vem. Né? Amém? Amém. Hoje à noite, às 20 horas, temos o nosso culto em casa. Eu convido você a participar conosco. Nós vamos compartilhar esse nosso vídeo da nossa lição número 50 e vamos compartilhar no Facebook e depois vamos salvar no YouTube. Gente, a gente tem pedido para as pessoas inscrever, compartilhar, mas poucos têm compartilhado, gente. Se você considera esse trabalho uma obra de Deus e que Deus tem abençoado a sua vida com esse trabalho, compartilha. Divida com seus irmãos. Coopere com a obra do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar. Até daqui a pouco.